Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre o que é uma tese e uma dissertação. Qual a diferença entre uma tese e uma dissertação? Então depois da vinheta eu volto e a gente vai tentar desvendar qual é essa diferença. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Química. Hoje eu quero trazer aqui para vocês a ideia do que é uma tese, do que é uma dissertação, para a gente conseguir entender o que são esses documentos que são gerados ao fim de um curso de pós-graduação, como um doutorado ou um mestrado. Mas antes então, já pedindo aqui para vocês, se possível, vocês interagirem aqui com o canal, né? Deixar um curtir no vídeo, talvez compartilhá-lo com quem talvez não conheça o que seja esse tipo de documento, que está pensando em fazer uma pós-graduação, né? Está na graduação ainda. Pedir para vocês, se possível, curtir aqui o canal, né? Se inscreverem no canal, na realidade, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, né? E a gente está num momento que necessita de divulgação científica, e divulgação científica é muito difícil de ser feita. Então, se possível, por favor, ajudem o canal a crescer. Bom, vamos então começar a entrar no que eu queria trabalhar com vocês hoje, que é o que é uma tese, uma dissertação. Bom, como eu já disse previamente, uma tese e uma dissertação são documentos que são gerados provenientes de uma pesquisa. Pesquisa essa que surge após uma graduação. Durante a graduação, a gente faz algumas pesquisas, como, por exemplo, uma iniciação científica. Nós fazemos, então, uma pesquisa ali, mas que não é bem uma novidade, não é bem uma novidade científica. É um pedaço de uma determinada pesquisa que um orientador ele está trabalhando, né? Então, o que acontece? Ele pega um pedacinho da pesquisa e oferece para um aluno de graduação desenvolver algum pedacinho da pesquisa, né? Então, alguma coisa que possa ajudar, por exemplo, na escrita de um artigo, né? Como, por exemplo, pode ser gerar gráficos de impedância, gráficos de espectroscopia, né? Então, você faz a análise, você ensina o aluno a fazer essa análise e ele já vai se preparando para, de repente, quando tiver a chance de fazer uma pós-graduação, ele continuar nesse tipo de trabalho, né? Ou então ele vê que não gosta dessa área e acaba trocando, né? Então você começa a fazer uma pesquisa nas universidades, principalmente nas públicas, durante o seu curso, né? Durante o curso de graduação. Como eu disse, não é uma pesquisa muito aprofundada. Esse aprofundamento ele vai começar a surgir no mestrado. Só que o que acontece no mestrado? Ainda você vamos dizer assim, um pós-aluno, né? Um pós-aluno de graduação, né? Você ainda não tem um domínio muito grande do que é ciência, do que é um artigo, do que é uma pesquisa, então você não entende nem os passos metodológicos. Algumas pessoas conseguem aprender bem isso durante o curso de graduação, fazendo a iniciação científica, né? Mas na maioria das vezes existe uma necessidade do aluno ainda ter que estudar um pouco mais, compreender um pouco mais. Então ele vai ser orientado pelo professor. Então o professor ele vai lá, ele começa a orientar para aquilo que ele estava fazendo, que era pequenininho, né? Um pedacinho de uma pesquisa, comece a se tornar uma pesquisa mais ampla, né? Então agora não somente ele vai analisar gráfico, gerar, por exemplo, alguns espectros, né? Fazer algumas análises, ele vai começar a trazer coisas novas, né? Então ele vai começar a pesquisar coisas que não necessariamente foram olhadas daquela forma, né? Mas ainda não é uma novidade científica. É às vezes um segundo pedaço, um pedaço mais amplo de uma pesquisa. É lógico, não é uma coisa pequenininha como na iniciação científica, porque já é uma pós-graduação, né? Mas o principal escopo, o principal foco do mestrado é você começar a entender como é uma pesquisa científica. Então você começa a entender a parte metodológica, né? Que você tem necessariamente que levantar uma hipótese, daquela hipótese você escreve um projeto, daquele projeto você propõe, por exemplo, etapas de pesquisa, né? E naquelas etapas de pesquisa você traz a ideia do que você quer encontrar, né? Então, aquilo ali, você, por exemplo, pode utilizar um método que já é comum no laboratório, que está
na literatura e você adapta para uma nova forma de pesquisa, né? No caso, um novo alvo, né? Por exemplo, eu trabalhei no mestrado com teoria do funcional da densidade e fiz uma pesquisa de geração de clusters, né? Então eu gerei alguns clusters que eles tinham, um cluster, por exemplo, é como se fosse uma pequena molécula, né? Só que eles vão se aglomerando e essa molécula vai aumentando de tamanho, só que é uma molécula pura, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com dióxido de titânio e dióxido de sério, né? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma única molécula, depois ela interagia com uma segunda molécula do mesmo dióxido, e assim por diante até ele começar a gerar umas estruturas de aglomeração. Isso existe na literatura? Existe. Só que eu comecei a fazer uma análise mais dentro dos aspectos, não somente da geração daqueles clusters, mas também na análise, por exemplo, de características eletrônicas, de características estruturais deles, né? Existe isso também na literatura? Existe. Mas na época existia para clusters de até n igual a 6, n igual a 9, que era a quantidade dessas moléculazinhas que eu ia adicionando. Eu fiz até 15. Então eu trouxe uma primeira novidade, né? Só que notem que essa é uma pesquisa que tem uma novidade, mas ela já é comum na literatura, né? Então, assim, ela tem uma inovação, né? Que é você fazer cálculos para coisas mais amplas, mas, ao mesmo tempo, ela não é uma grande novidade, né? E você vai reportar isso aí aonde? Num documento, né? E esse documento, ele tem como característica você apresentar ele dentro de uma estrutura, né? Então você tem uma capa, né? E depois você vai ter a apresentação de todas as características da sua área, né? Então a gente chama de estado da arte, onde a gente vai buscar os artigos, né? Que dão base para a nossa pesquisa. Depois nós vamos explicar sobre a metodologia que trabalhamos, ou seja, tudo que nós fizemos, né, o passo a passo da nossa pesquisa, por isso que é extremamente importante você já ir anotando o que você faz durante a sua pesquisa, né, para depois você conseguir montar isso. Após isso você tem a análise dos resultados e por fim a conclusão, e depois você faz toda a sua referenciação e adiciona apêndices e coisas do tipo, né? Ou seja, é uma estrutura muito similar a um artigo, né? O que eu também já falei aqui no canal, né? Então, se vocês voltarem uns vídeos, vocês vão ver que eu já expliquei um pouco sobre artigo científico. O que é um artigo científico, né? No doutorado, o que é a diferença, né? Para essa dissertação, para a tese? É que a tese ela tem essa mesma organização, mas a novidade que ela traz não está na literatura. Então, assim, sempre que você ouve falar de uma tese de doutorado, por isso que a gente tem que sempre valorizar quem faz um doutorado, é pelo fato de trazer realmente uma inovação, é alguma coisa que nunca foi pesquisada, né? Não é somente uma forma mais diferente de observar um determinado fenômeno, não é só isso é mais para dentro do mestrado, é algo que nunca foi estudado, é uma novidade, né? E essa novidade, em geral, acontece isso no mestrado também, mas em geral no doutorado a gente consegue gerar uma grande quantidade de artigos dessa pesquisa. Então esse nosso trabalho, ele traz coisas novas. Quando eu vim fazer o doutorado, por exemplo, eu saí da área de química quântica, de mecânica quântica, e voltei para a educação, porque realmente é minha área, né? E eu comecei a estudar o quê? Eu comecei a estudar epistemologia e divulgação científica. Então eu comecei a ligar essas duas coisas para a gente conseguir trabalhar, por exemplo, dentro de locais não formais de ensino, como por exemplo museus, internet, né, como aqui, né, ou por exemplo dentro da televisão, né, programas televisivos, né, onde se trabalha ciência, onde se trabalha, por exemplo, química, que é comum na escola, né, então você tem aula de química, só que ela é apresentada de uma forma que não necessariamente, o termo não é lúdico, tá, gente? Mas é uma característica externa à escola. É uma característica que é apresentada realmente à ciência, só que com uma espécie de uma transposição didática, ou seja, você consegue fazer vamos colocar entre aspas, um mastigado de toda aquela especificação científica, né? Então fica mais fácil para a população conseguir entender, né? Então, eu trouxe uma coisa que não existia dentro da literatura, que era um estudo epistemológico da divulgação científica dentro de museus virtuais de química.
ou de ciências, né? Se assim a gente pode dizer. Então é uma coisa que não existia, é uma coisa nova, é uma inovação. E a tese, ela tem essa característica. Por isso que a tese, quando a gente vai pesar, né, se a gente pode dizer assim, a tese tem uma característica muito mais importante do que uma dissertação. Mas o escopo dela, a forma como ela é construída, é a mesma coisa. Tanto uma tese quanto uma dissertação são muito semelhantes. Se você pegar uma dissertação para você ler, na realidade, assim, se você for olhar, você for somente dar uma olhada nela, você não vai saber se é uma tese ou se é uma dissertação. Por que você não vai conseguir saber? Porque a estrutura é a mesma. A não ser que você realmente for lá na primeira página, aí você vê lá que é dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Mas excluindo isso, quando você olha a estrutura, não tem diferença. Em geral, a tese é maior, né? Então você gera um documento de 150, 140 páginas. A dissertação pode chegar em torno a 100 páginas, 80 páginas. Não é difícil você encontrar dissertações de 100 páginas e teses de doutorado que às vezes chegam a 200 páginas, né? Por quê? Porque as análises feitas na tese de doutorado são mais profundas. A metodologia apresentada é mais profunda, ela é mais longa. A introdução muitas vezes não é diferente da dissertação de mestrado. Não é muito diferente porque a gente está falando do estado da arte, ou seja, do que está sendo produzido, né? Do que está sendo comum naquela área que você está pesquisando e os trabalhos mais importantes do passado, né? Que mostram a base de onde você está trabalhando, de onde você está pesquisando. Então é essa que é a diferença entre dissertação e tese. É somente na profundidade do conhecimento que você está trabalhando. Uma tese é bem mais profunda do que uma dissertação, porque a tese ela traz algo novo para o meio acadêmico. E a dissertação muitas vezes é só uma forma de você enxergar um determinado fato já muito pesquisado com um novo foco. Então você faz essa diferenciação. Bom, gente, antes de terminar o vídeo, então, eu quero perguntar para vocês se vocês gostam desse tipo de iluminação que eu estou fazendo, né? Eu estou tentando, agora estou olhando aqui para o visor, né? Estou tentando deixar os óculos com menos luz batendo, né? Eu gosto de uma iluminação um pouco mais escura no fundo, né? E um pouco mais de luz batendo no rosto, alguma coisa tipo assim. Não sei se vocês gostam, mas eu prefiro dessa forma. Então, por isso que eu tô com uma luz não tão forte lá no fundo, né? E tenho aqui uma sombrinha aqui na frente, né? Não sei se vocês já viram, mas se vocês botarem lá no Google sombrinha de fotografia, de videomakers, vocês vão encontrar do que eu tô falando, né? E aqui do lado também eu tenho um spot de luz, né, que é parecido com um softbox, né. Também se vocês não sabem o que é isso, vocês procurarem lá, vocês vão saber. Então assim, eu só quero um feedback se tá ok, porque eu gostei desse formato aqui. Bom, gente, então, não alongando mais o vídeo, né, quero agradecer a sua companhia e até o próximo vídeo.